Então bora lá, a gravação começou, a gente começa aí formalmente a nossa aula, a nossa reunião aí referente à Agenda 12, né? Tá aqui reunido aí os alunos, todos os professores do módulo 3, acho que não todos, né? Alguns professores do módulo 3 aí, eu, a Joyce, a Alexandra e o Wilson, beleza? Então bora começar a falar sobre a Agenda 12, que trata de um assunto muito importante, né? A Agenda 12 fala do comércio exterior. Eu, sinceramente, sim, eu acho que é um assunto que é bastante cheio de leis, de regras, né? Bem burocrático, bastante detalhado, e é um assunto que é importantíssimo, né? A gente não consegue pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, sem algo que talvez esteja aí na frente de vocês, ou na minha mesa, ou na sua mesa, dentro da nossa casa, que talvez não tenha aí, como a gente viu na primeira foto, navegado por um navio desse, de repente da China, dos Estados Unidos ou de outro país, e ter chegado até aqui nas nossas mãos, né? Então, assim, o comércio exterior, ele é essencial hoje. Talvez a gente pensar isso há 50, talvez 70 anos atrás, não seria uma realidade tão imponente como é hoje. Porém, hoje, o comércio exterior, ele é muito presente, né? A gente está vendo aí uma invasão de carros chineses, né, no mercado brasileiro. Então, a gente está vendo também a guerra lá por onde passa o Estreito de Ouriço, acho que esse é o nome, né? E tem tudo a ver com a Petrobras, por exemplo, que está vendendo cada vez mais petróleo, porque está tendo uma guerra lá, então a China está comprando petróleo da Petrobras e a gente compra a mercadoria da China. Estreito de Hormuz, isso aí, obrigado Lucas, isso aí mesmo. Então a gente vê que de repente uma guerra que está lá do outro lado, longe da gente, né, ela acaba sendo benéfico por um ponto, a Petrobras está conseguindo vender mais, porém é prejudicial por outro ponto, porque de repente o valor do petróleo acaba subindo. Então a gente percebe o quanto é interligado, né, hoje o comércio exterior, o quanto é interligado a dependência de um país com suas importações e exportações, certo? Aí, uma introduçãozinha que eu queria falar para vocês, e a gente vai para os assuntos que nós temos lá no ambiente virtual, lá no livro, né? A gente falou de Siscomex, então é um sistema que o governo brasileiro tem para controle do comércio exterior, né? Então esse sistema, ele funciona via internet e tem o principal objetivo de registrar e acompanhar as importações e exportações, né? É óbvio que o governo ia ficar bem de olho nisso, porque é uma fonte de entrada de recurso, é uma fonte de entrada de imposto, toda importação e toda exportação. Então o governo tem um controle bem rigoroso, né, de tudo que é comprado, de tudo que é vendido para dentro e para fora do Brasil, até por questão de recolhimento de imposto mesmo, tá? Bom, conceito básico aqui para gente, né? Exportar, que quer vender para outro país, e importar é comprar de outro país, né? E aí, quando a gente faz o mais ou menos aqui, né? Se nós compramos mais ou vendemos mais, a gente assiste aquela notícia lá no jornal falando se nós tivermos um superávit, né, ou um déficit em relação às importações e exportações. Quer dizer, poxa, será que o Brasil comprou mais do que vendeu ou vendeu mais do que comprou? Isso é um indicador importante para a economia, né? Se um país ele compra mais do que vende, ele está colocando mais dinheiro para fora do que trazendo dinheiro para dentro do país. Mas se ele faz o contrário, né? Se ele vende mais do que compra, ele está colocando dinheiro para dentro do país, tá? Então, quando a gente tem uma balança comercial favorável, nós estamos falando que nós estamos exportando mais do que importando. Quando nós temos uma balança comercial com déficit, né, quer dizer que a gente está comprando mais do que vendendo. Tá? Esse é um indicador importantíssimo na economia de um país. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? O Lucas está falando da Ponte da Amizade. Ah, a Ponte da Amizade salva é a ponte do Brasil e Paraguai, Lucas? É para não pagar imposto lá? Não pode, você está gravando a aula, não pode falar isso não. Bom,
E aí, assim, como às vezes a gente vê a ideia do comércio exterior como algo não tão presente na nossa vida, né? Como eu disse no começo, de repente, se a gente olhasse empresas aí, talvez há 50, 70 anos atrás, essas empresas não olhavam para o comércio, para outros países como possíveis clientes, né? Mas hoje, quando a gente olha para nós como consumidores, a gente fala assim, poxa, mas quem aqui nunca comprou uma blusinha da Shein, né? Ou quem nunca comprou alguma coisa da Shopee, certo? Que vem lá da China. Então nós, enquanto consumidores, hoje nós compramos coisas que vêm de outros países. E é bem interessante a gente abrir os olhos, ficar atentos, porque empresas ao nosso redor, elas vendem para outros países, né? Eu moro numa cidade do interior, uma cidade bem pequena, de 12 mil habitantes, e por incrível que pareça, aqui nós temos empresas que exportam. Na verdade, tem uma empresa que produz alimento para animal, né, nutrição animal, que ela exporta a maior parte do que ela produz para a Argentina. Os caminhões saem daqui, não sei para que via que vai, mas se é rodoviário ou não, eu sei que a maior parte da ração que é produzida aqui vai para a Argentina. E tem uma empresa, menor ainda, uma empresa que faz bombas de lubrificação na cidade aqui do lado. Essa empresa, ela exporta para todo o Mercosul. Então, assim, é uma empresa que não tem nem 100 funcionários e ela está aí no comércio exterior, né? Ela está vendendo. E vocês, então, enquanto técnicos de administração, vocês podem com certeza estar atuando nesse processo, né? Se vocês se aprofundarem, se dedicarem nesse assunto, muitas empresas precisam de profissionais que tenham conhecimento, que conheçam essa área para trabalhar. Tem empresas pequenas pensando em vender para o exterior e não sabem nem qual é o primeiro passo. Vocês, de repente, podem se aprofundar nessa área e abrir aí, né, um leque importante para a profissão de vocês, tá bom? Algo importantíssimo também, né, o conhecimento em idiomas, né? O Lucas está falando no chat aqui que aqui da minha região para a Argentina é rodoviário, né? Eu também acho que é, viu, Lucas? Deve ser rodoviário, sim. Bom, e aí aprofundando um pouquinho sobre o que vocês estudaram na agenda do livro, né? Nós temos algumas etapas, se eu não estou enganado, até isso é uma atividade que vocês têm no livro para fazer, falando sobre quais são as principais etapas do processo de exportação, né? Então, qual é o passo a passo? Primeiro você tem um contato e a negociação com o importador, né, com o seu cliente. Depois você tem o envio da fatura pro forma, com orçamento. A preparação da mercadoria. Desculpa, o commercial invoice, né, que é a fatura comercial. Depois o packing list, que é a lista de embarque. E aí entra no Syscomex fazendo o registro daquilo que você está exportando. Então no passo 1, 2 e 3, né, a gente fala assim que é algo que acontece ali dentro da empresa, que você tem que ter todo o seu cuidado, fazer tudo bem certinho, né? Porque a partir dali, aí não pode ter mais nada errado, nenhuma divergência, né? Todas as documentações têm que estar prontas, né? Então aí depois você tem a emissão do DUE, que é a Declaração Única de Exportação. Conhecimento de embarque, né, que é um conhecimento de transporte, marítimo talvez, aeroviário, tá? Depois o certificado de origem e, por fim, dentro do trâmite que foi negociado com o seu cliente, o recebimento do pagamento da sua negociação. Certo? Então esses passos aí são importantes, né? E parece assim, 8 passos básicos, mas muitas empresas não conhecem nem o básico disso daqui, nem que tem que seguir esses passos, né? Por isso que eu falei anteriormente para vocês. É um assunto que de repente vale a pena vocês estudarem, se aprofundarem e tratarem desse assunto aí como uma área profissional para vocês trabalharem. Certo, turma? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma pergunta? Se vocês quiserem falar no chat, eu estou olhando o chat aqui também. Pode falar, tá bom? Senhor, boa Oi. noite. Boa noite. Questão da parte do pagamento, quem faz é com alguma coisa do governo, daí ou é direto com a empresa que o cliente de Não, fora faz o pagamento? seu cliente faz o pagamento, né? E dentro desse processo vai ter o recolhimento de imposto, de importação ou exportação, tá? Mas você recebe do seu cliente, tá? Ah, entendi. Beleza? O governo aqui, né, ele participa
fornecendo o sistema aí de comunicação de exportação ou importação, que é o Siscomex, e depois ele participa também recebendo aí o recolhimento do imposto devido, tanto na importação quanto na exportação, tá? No seu devido momento aí. Bom, e a importação? Alguns pontos importantes. Ó. A importação seria o espelho do que nós vimos anteriormente, né? A etapa contrária. Então, quando você está importando alguma coisa, você vai receber o quê? Aquela fatura pro forma, né? Nós vimos ali anteriormente, que é como se fosse o orçamento que a empresa te passou, certo? Depois você vai ter o quê? O registro no Siscomex, então você vai registrar o que você está importando, o que você está comprando, você vai prestar conta ali no Siscomex, né? Para o governo saber o que está acontecendo. Você vai ter a licença de importação quando necessário, então quando você importa alimentos, quando você importa medicação, quando você importa produtos de saúde, isso tudo aí tem que ter uma licença específica, né? Depois o quarto passo é o despacho aduaneiro, que inclui a declaração de importação, o pagamento dos impostos devidos, né? Imposto de importação, imposto de produção industrial, o PIS, COFINS, ICMS e de repente até algum outro imposto aí que possa ser relativo a algum produto específico, né? E a apresentação dos documentos. E aí, por fim, você finaliza todo o processo, recebe sua mercadoria e faz o contrário do que o Rafael perguntou agora há pouco, né? Você vai pagar o seu fornecedor ali pelo aquilo que você comprou, tá? Então, assim, os dois passos, né? Eles parecem como se fosse um espelho. De um lado você está comprando, do outro lado você está vendendo. As etapas são parecidas, tá bom? E alguns pontos importantes, né? Algumas coisas que aparecem aí quando você está fazendo, importando ou exportando, né? Já ouviram falar do NCM? Toda nota fiscal que você comprar geralmente tem esse NCM lá, né? Significa Nomenclatura Comum do Mercosul. Então, os produtos que são negociados no Brasil, nos países do Mercosul, eles têm uma nomenclatura comum para facilitar essa identificação dos produtos, né? A tributação dos produtos, dentre outras coisas, tá? Outro ponto importante, ó, o benefício da exportação. Você pode ter algum tipo de benefício tributário, algum tipo de benefício fiscal, né? Talvez alguma isenção de algum produto, ou perdão, isenção de algum imposto para vender o seu produto para outro país. Por que existe esse tipo de benefício? Para tornar o produto que é feito no Brasil um pouco mais competitivo, né? Imagine, de repente, uma empresa tira o petróleo lá na Arábia Saudita. Lá talvez não tenha nenhum imposto. Eu não sei, estou só chutando, tá? Lá talvez não tenha nenhum imposto. O custo para retirar o petróleo lá é o mesmo custo para retirar o petróleo aqui. Mas no Brasil, se você for exportar o seu petróleo, você vai pagar 20% de imposto. Estou dando exemplo, tá? Logo, o seu produto vai ficar 20% mais caro. E aí ninguém vai querer comprar. A pessoa vai comprar o produto que é mais barato, feito lá na Arábia Saudita, talvez. Certo? Então, assim, muitos produtos, né, existem uma isenção fiscal, uma isenção de tributos para tornar esse produto mais competitivo no mercado exterior. E também existe a questão contrária. Vocês ouviram esse tempo atrás no noticiário o Trump falando que ia fazer o tarifaço, né? O que ele estava fazendo? Ele estava tributando, né, alguns produtos que entraram no país com medo desses produtos de repente prejudicarem a indústria nacional. Então o contrário também é verdadeiro. De repente o país pode colocar impostos sobre algum produto importado a fim de tentar salvar ou salvaguardar a indústria nacional, né, as empresas daquele país, tá bom? Então, de repente, para o Brasil vender o petróleo para fora, não existe nenhum imposto de exportação. Mas para o Brasil comprar o petróleo de fora, aí talvez tenha o imposto em cima dessa importação. Isso para fortalecer a indústria nacional, ok? Outros pontos importantes, né? A questão de frete e seguro na importação, na exportação, muitas vezes é obrigatório ou é muito importante, porque o caminho, principalmente marítimo, né, pode acontecer algum problema ali, então você precisa ter principalmente o seguro, né? O seguro é importantíssimo. E existem questões de acordos internacionais que facilitam o comércio. A gente conhece, é muito presente aqui na nossa vida, o Mercosul, né? É um acordo entre alguns países da América do Sul
que facilitam a negociação. Esse acordo tem como objetivo diminuir impostos, eliminar impostos entre os países, né? Fazer com que os países consigam negociar os seus produtos, usar a mesma moeda na compra e na venda. Então, os acordos comerciais entre países têm essas características de facilitar a negociação ali entre aqueles países que são próximos. Tem o Mercosul, que a gente conhece, tem acordos na Europa, tem acordos nos Estados Unidos, né? Então, assim, vários países costumam ter os seus acordos aí para facilitar a compra e venda de mercadoria entre esses países. Pessoas, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? A Joyce está aqui com a gente também online, né? O Wilson também eu vi que está online aqui com a gente. Tem alguma dúvida aí? Sobre o assunto da agenda, eram esses 4, 5 slides que a gente preparou e fica aberto agora para ver se vocês têm alguma dúvida sobre as atividades, né? Nessa agenda 12, a gente solicitou a atividade do fichário e a atividade de debate, é isso mesmo? Jota, debate. Debate, né? Vocês têm alguma dúvida? Participaram das atividades? Tá tranquilo lá com o fichário? Como é que tá, pessoal? Hoje nem o Lucas está falando, tô sentindo sozinho aqui, porque nem o Lucas fala toda a aula, hoje o Lucas não tá falando comigo. Mas eu Cara, escrevi achei que bastante bem- já. 2 pessoas falaram junto aí, não ouvi. O Lucas falou que escreveu bastante, né, Lucas? O Lucas me salvou aqui com o Estreito de Hormuz, né, Lucas? Isso é o Estreito de Hormuz. Inclusive, o Lula tá lá conversando com o Trump hoje, né? Ou amanhã, não sei. Vamos ver o que vai dar aí sobre as terras raras e tal. Meu Deus do céu. Tem até medo. E aí, pessoal, alguma dúvida? A Suzy está digitando, vamos ver o que ela vai falar pra gente. A atividade do fichário é uma atividade que fala aí de uma empresa Sabor Natural, né? Que ela está num momento de expansão e aí ela quer exportar os seus produtos, é isso? Se tiveram alguma dúvida, conseguiram fazer? Estão fazendo ainda? E a segunda atividade é o debate. O debate aí fala, né, sobre as barreiras culturais e o comércio internacional, né? Eu acho que levanta até a importância de vocês aí, enquanto estudantes, aprenderem bastante aí questões de línguas estrangeiras, principalmente inglês, né? Maria está com uma levantada, pode falar? Boa noite, João. É sobre a 12.1. É para Sim. mandar, o comprovante ou só o projeto? Na 12.1, você vai fazer o projeto lá dentro do Sebrae Canvas, né? Lá vai ter uma opção de você exportar em PDF. Aí você manda aquele projeto em PDF em anexo pra gente. É só isso mesmo, né? Não tem como é que foi o certificado, não, né? Não tem certificado, não. O certificado foi lá na 7.1 que vocês já fizeram, né? Quem já fez já entregou lá atrás. Dessa vez não tem certificado, não. Tá bom. E vai ter alguma recuperação que eu estava viajando e a internet lá é ruim, então teve uma que eu não fiz o A10. Eu não fiz A o 10. que era para criar alguma coisa no Bloco de notas? na nota. Eu Eu acho fiz que a o 10 fichário, não mas não deve. fiz o outro. Você é minha aluna? É, Você é minha? Pode mandar então o bloco de notas lá que eu aceito, tá bom? tá A bom. 10 é um bloco de notas. Acessa o quadro de aviso para você ver certinho o que tem as instruções lá. E pode mandar agora e depois você me manda um correio tech me avisando, tá? Que aí eu vou conseguir Eu bloco de salvar a nota tua. que eu não tenho. Tá bom, eu vou conseguir Então, salvar a tua nota, então não tem problema. tá bom. Beleza? Obrigado. Obrigado. Tranquilo. A Suzy falou pra gente, professor, minha única dúvida de todas as agendas é cálculo. E uma agenda que eu não consegui calcular são quantas questões de cálculo na prova?
Suzy, não vou saber te falar certinho quantas questões de cálculo estarão na prova, mas geralmente a prova ela é dividida por agenda. Então, cada agenda ela permite elaborar duas questões. Então, por exemplo, tem a agenda de juros simples e de juro composto, né? Muito provavelmente essas duas agendas elas vão ter cálculos, tá? Então, de repente, uma outra agenda que tem algum assunto de cálculo também, mas talvez seja um assunto teórico, talvez ela vai ter uma questão de cálculo, uma outra questão teórica, tá? Mas no mínimo aí essas quatro questões referente à agenda de juros simples e juro composto, eu tenho quase certeza que são quatro questões de cálculo, tá bom? Eu não vi a prova, não sei como que vai ser elaborada, mas eu acho que essas, no mínimo, quatro questões de cálculo, tá? Duas de juros simples, duas de composto. A Gisele, né, concordando com a Suzy aí que essas questões de cálculo são complicadas. Meninas, ó, vou dar uma dica para vocês, tá? Eu já trabalhei elaborando questão de prova e muitas vezes o que que a gente fazia? A gente colocava lá, por exemplo, no juro composto. Calcule os juros de 24 meses com uma taxa de juros de 2% ao ano. Então a gente fazia essa colocação entre 24 meses e 2% ao ano, justamente para o aluno pegar esse feeling de que se a taxa de juros está ao ano, aqueles 24 meses ele representa só 2 anos. Então, uma exponenciação elevada a 2, lá na fórmula de juro composto, é fácil de fazer, mas uma exponenciação elevada a 24 é difícil, né? Então precisa ficar atento, tá bom? Fiquem atentos, principalmente no juro composto, quando estiver falando da taxa de juros e do período. A taxa de juros, de repente, ela vai estar lá numa periodicidade que permite você trabalhar mais fácil. Então fiquem de olho, se a taxa de juros está falando assim, é a taxa anual, é a taxa ao ano, os meses que de repente está falando lá na atividade, pode ser transformado em anos, e aí a atividade fica mais fácil para ser resolvida, tá bom? Fiquem de olho nessa questão aí, porque assim, quando eu elaborava justamente essas questões de juro simples e juro composto, e a gente fazia esse tipo de jogada para o aluno estar mais atento ali também e para poder trabalhar uma possibilidade diferente, tá? Então fiquem de olho nisso daí. Ô, professor, só aproveitando, boa noite, é a Jacivana. Boa noite. Aproveitando aí a dúvida das meninas do cálculo, o tempo eu vou sempre considerar o que a taxa me diz. Se a taxa me fala mês, eu vou considerar o tempo também meses, é isso? Perfeito, Jacimana. Essa é A pegadinha. a A pegadinha. taxa que vai determinar o tempo. Se está em E mês, é em mês, se é em ano. é assim, eu falo que é igual aqui em casa, Jacimana. Aqui em casa, quem manda é minha mulher. É ela que determina. E Ótimo. na forma de juro composto, quem manda é a taxa. É ela que Tá bom. determina. Se a taxa está falando que é ao ano, todo conteúdo, período que você Vai for ser o trabalhar tem ano. que ser Aí ao ano. eu vou sempre vou acompanhar a taxa, vou sempre transformar no que a taxa me determinar. Perfeito. A periodicidade, quem manda é a taxa. Se a taxa está falando ao ano, tudo é ao ano. Se a taxa está falando ao semestre, tudo ao semestre. Se a taxa está falando ao mês, tudo ao mês. Tá bom? Essa é a jogada principal para facilitar os cálculos ali, principalmente em juro composto, tá bom? Eu entendo as meninas, porque quando a gente vê um cálculo grande numa prova que tem tempo, a gente entra em desespero mesmo. Acaba assustando. Nossa, 36 meses, como que eu vou fazer isso daqui? Aí de repente você vai lá ver a taxa, está falando que a taxa é ao ano. Então 36 meses são 3 anos, né? Aí de repente é uma taxa de 1% lá, você vai ver que você vai levar 3. Então é fácil para conseguir resolver. Para fazer na mão, uma exponência muito grande nem daria. Não, é missão impossível. Por isso que eu falo, se aparecer... De 24 meses, né, de 360 dias, não tem condição. Não, nem de 12, então, nem de 12 meses não dá para fazer. Nem de 12, então teria que ser algo razoável. Então fica a dica, a Jacivana levantou a bola para gente, ó. Se aparecer um período muito grande, dá uma olhadinha lá na taxa de juros, que a taxa de repente vai te ajudar a fazer essa conversão que ela falou para gente. E fazendo essa conversão, aí você vai conseguir resolver a atividade com mais facilidade. Certo, turma? Essa é uma dica importante. Valeu, Jacivane. A Suzy, então se for 36 meses e estava de 2, como é esse cálculo? Eu acho que ela quer dizer assim, se a taxa for de 2 anos e o tempo falar 36 meses,
eu quero dizer que o tempo vai ser 2 anos e meio, e não 36 meses. Eu acredito Ó, que seja isso, Suzy? eu acho que ela deve estar falando assim, que a taxa é 2% ao ano, por exemplo, né? A taxa, vamos supor que ela é de 2% ao ano E a e taxa, tá se a falando que taxa é é 36 meses. Deixa eu pôr uma então imagem seria aqui, 2 tá? anos e meio, né? Ah, não, Não, são 24 3 meses é anos. 2 anos. 36 são 3 anos, São ó. 3 anos. Então, se a taxa está 2 anos, então a exponência vai ser 3 e não 36. Isso. Então, ó, dá uma olhadinha na fórmula que eu coloquei na tela para vocês, que é a fórmula de juro composto, né? O que que a gente está falando, ó? De repente o exercício está falando que o I, que é a taxa, é de 2% ao ano. Como que eu imagino que é que a colega aqui falou pra gente, esqueci o nome dela, perdão. A Suzy. A Suzy. Então, eu acho que a Suzy está falando isso. Tipo, a taxa é 2% ao ano. Então, o I aqui, qual que ele é? 2% ao ano. Mas o período lá que ele falou pra gente é de 36 meses, igual a Suzy está propondo aqui. Então, o que que a Então, gente vai fazer? a 30, exponência é 3, né? a exponenciação aqui, ela é 3, por quê? Porque 36 meses é igual a 3 anos. Então, quando a gente lembra que a taxa que manda, a gente vai converter os meses, o período aqui do N, nós vamos converter na mesma periodicidade da taxa. A taxa está falando que é 2% ao ano, como ela escreveu aqui, então 36 meses não vai ser mais meses para a gente. Agora nós vamos converter isso em anos. 36 meses é igual a 3 anos. 3 anos. E aí a exponenciação já fica mais fácil para a gente fazer, né? Porque se fosse 36 meses, ninguém conseguiria, ficaria o dia Não, inteiro. na mão não tem como fazer, é impossível. Eu acho que até a exponenciação elevado a 6 ali, você vai brigando para fazer, mas é muito difícil também, tá? Outra coisa Era, também que complica na prova, professor, é números quebrados, né? Muito quebrado para fazer na mão é complicado. é complicado, mas tomem cuidado quando tiver número quebrado para não fazer muita aproximação, tá? E de repente, se vocês vão aproximando demais os números, aí vocês perdem a resposta. Como é uma questão de teste, talvez vai ter duas respostas bem próximas ali. Se você aproximar demais, vai ficar em dúvida entre uma e outra. Isso, a Suzy levantou mais uma informação importante para a gente, tá? A porcentagem sempre vira decimal. Será que eu consigo pôr uma caneta aqui na tela? Vamos ver. Para fazer a multiplicação, a taxa vira decimais, né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo pôr uma caneta aqui para escrever na tela. Só um minutinho. Somente eu posso. Consigamos. Oh, foi? Foi. Então vamos lá. Não consigo apagar, limpar minhas anotações. Então, ó, se de repente lá a taxa, olha que 2 bonito, 2% ao ano, isso é um ao ano, tá bom? Na hora de colocar aqui na fórmula, no lugar do i, a gente vai pegar o 2 e dividir por 100, né? Então vai ser 0,02. É esse número que entra aqui no lugar do i, tá bom? E o período lá que ela falou pra gente que era 36 meses? A gente vai pegar 36, vai dividir por 12, né, que são 12 meses no ano. Nós vamos encontrar que o n aqui, ó, ele é igual a 3 meses. E aí já não fica muito difícil de fazer essa exponenciação. Concordam? Fica menos pior. Fica menos Fica menos complicado. pior, porque é terrível o cálculo na mão. É difícil, sim. Mas é uma regra que não pode ter um equipamento eletrônico, né? A gente até conversa isso com a coordenação, porque assim, o objetivo do curso técnico é preparar vocês para o mercado de trabalho. E a gente sabe que quando vocês forem para o mercado de trabalho, vocês vão ter uma calculadora, vocês vão ter o Excel, vocês vão ter um sistema que calcula, caso for necessário, esse tipo de coisa. Então, seria mais para entender o conceito, né, professor? Eu acho que acredito que o cálculo é mais conceitual na prova, eu espero. Que seria mais para a gente compreender do que fazer o cálculo propriamente dito. O importante aí, né, nesse aprendizado é compreender, né, o que significa essa exponenciação, né, como que isso trabalha em relação ao valor do capital que foi investido. O importante é entender esse conceito, que aí o cálculo não fica tão complicado, tão assombroso aí para a gente.
Mas Certo? a Suzy, é difícil mesmo, Suzy. Eu sou solidária com você que é difícil. A Suzy, vamos ver. Nossa, ajudaria a fazer um cálculo para minha mente lenta acompanhar. Quer tentar fazer um aqui, Suzy? Tentar fazer na mão? Vamos ver se eu consigo aumentar essa tela aqui para a gente fazer aqui do ladinho. Ó, então vamos pensar que a Suzy, ela pegou um capital lá de R$100, né? Esse aqui é o capital. E ela aplicou a uma taxa de 2% ao ano por 36 meses. Então, quando a gente vai resolver esse exercício, se eu consigo trocar a cor da caneta? Consigo. Quando a gente vai resolver esse exercício, a primeira coisa que a gente vai fazer é a dica que a Jacivana deu pra gente. Ó, aqui está falando meses, aqui está falando ano. Tem coisa errada? Não posso trabalhar assim. Quem que manda nessa brincadeira nossa? Quem manda é a taxa. Então, 36 meses eu vou converter em ano, que é igual a 3 anos. Agora eu tenho as informações que eu preciso para trabalhar na fórmula. 3 anos, 2% ao ano, né? E eu não posso esquecer de converter, né, o percentual para trabalhar na fórmula. 2% é igual a 0,02. Aí sim eu posso trabalhar na fórmula. Ó. Meu montante, né, meu valor final é igual ao capital. Qual que é o capital? 100 mais. Acho que não vai caber, né? 1 mais 0,02 elevado a 3, que é o período que eu achei. Tá? Montante, então, vai ser igual a 100 mais... Vocês querem que eu faça isso daqui na mão, é isso? 1,02 elevado a 3. Professor, seria vezes no caso, né? Não mais. Aqui tem um... Perdão, aqui é vezes. Aqui é um vezes. O mais estava dentro do parênteses. Certo? Como fazer esse exponente aqui, né? Que eu acho que é a dúvida que vocês estão querendo ver aí. A gente tem que fazer 1,02 vezes 1,02 e o resultado que der aqui vezes 1,02. E aí não tem segredo, aqui a multiplicação tem que multiplicar 1 por 1. Você multiplica o 2 aqui, depois multiplica ali, depois multiplica lá, na segunda casinha vem um zero, multiplica tudo, na terceira vem 2 zeros e multiplica tudo. Então 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2. O segundo número é 0, tudo multiplicado por 0 não muda nada, né? E o terceiro é 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. A gente soma tudo. E o resultado que der ainda mais uma vez multiplicado por 1,02, tá bom? E depois a gente conta as casinhas da vírgula, né? Para colocar nos resultados. Certo? Suzy, era isso que você queria ver, fazer na mão aí? Cara, a gente fazendo assim parece ser fácil, assim, você estudando, mas depois no outro dia você já não lembra direito mais. Na hora Nossa, da prova, né, Lucas? Na hora da prova, dá um... o segredo é lembrar, né, do conceito. Se você lembrar o conceito na hora da prova, fica fácil de aplicar. Na prova pode levar uma folha em branco para fazer as contas, professor, que na prova mesmo lá não tem espaço, né? Eu imagino que nenhum professor vai criar problema por causa disso, não. Levar uma folha de rascunho em branco, creio que não vai ter problema, não, tá? Depende do aplicador, Jota. É, eu nunca trabalhei na aplicação de prova. Mas assim, você leva. Se de repente o cara falar que não, você faz o rascunho na mesa. Na mesa não pode.
Faz no caderno de questões. Não, tô brincando, gente. Não faz, não. E aí, meus queridos, mais alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Eu vou tentar fazer um videozinho, ver se eu consigo fazer com inteligência artificial, escrevendo mais legível, né, bonitinho, esse exemplo que eu coloquei aqui para mandar para vocês. Vamos ver se eu consigo Manda, fazer. professor, porque minha tela, ela travou, eu não consegui ver o que o senhor fez. Se puder mandar depois. Também está gravado, depois tem a gravação da aula, mas eu vou tentar fazer aqui, vamos ver se eu consigo. E aí eu mando para vocês um videozinho. A pessoa que consegue gravar todo esse tipo de conta aí, fazer assim, sem dificuldade nenhuma, ela fica com a mentalidade normal o resto da vida? Rapaz, minha esposa fala que eu não sou muito normal, não. E aí eu já gravei esses trem tudo aí que você está falando, então acho que não fica muito normal, não, mas no final dá certo. Depois que você casou, não tem importância mais, se ele não ficar muito normal. O importante é achar a tampa da panela, depois que achou, já era. Depois já é, aí já não tem mais o que esquentar a cabeça. Nossa, tem panela que destampa, viu? Eu destampei a minha. Aí também a Joyce não é normal. Então, ó, pensando bem, não fica normal não, viu? Quem que perguntou? Eu acho que tá difícil o negócio aí. Analisando, foi o Rafael, né? Analisando a Joyce, meu amigo, não fica normal não. Pode ter certeza que o cara que dá. A Joyce decora tudo isso aqui, ó. Aí a pessoa não fica normal, não. Meus queridos, mais alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Pode falar. Sobre a folha, né? Acho que a Gisele está falando sobre a folha. Leva, se o professor falar que não pode, mas vale tentar levar. Eu não impediria uma folha em branco para usar como rascunho, para mim não teria problema nenhum. Ô, Jota, assim, eu lembro que eu trabalhava no SEMI, né? Então, o professor do SEMI, ele mesmo aplica a prova. A prova tinha um espacinho para você poder fazer. Então, tipo, você faz um caderno de questões. Levem a folha, mas assim, não contem com isso. Mas sempre tem um espacinho no caderno de questões para poder fazer os cálculos, gente. Mas eu acho que depois que começou a imprimir, lá no centro mesmo, reduziu os espaços, né? As provas só tem espaço praticamente. Pelo menos a do segundo foi bem, não tinha espaço praticamente nada. Era frente e verso de todos os. A prova Tem um era frente e espaço, verso. tem um espaço bem pequenininho na lateral da questão, mas é muito pequeno, não cabe as contas esse Pequeno. tipo de conta, você não cabe. Eu levaria, tá? Eu levaria aí para não... Leva, né? Certo, pessoal? Semana que vem não vai ter. A semana que vem não tem aula, né, professor? Por causa da palestra. Semana que vem tem uma palestra agendada para terça-feira, se eu não estou enganado, né? E não vai ter aula de quinta, né? Os professores da Isso, aula aí passada. a gente vai trocar para quinta. Então, se tiver alguma dúvida sobre o conteúdo daquela aula, a gente pode tratar individualmente, da agenda 13, né? A gente pode tratar individualmente, se precisar, a gente faz uma videochamada com o aluno, se tiver alguma dúvida. Mas a ideia é ter trocado mesmo a aula online A palestra. pela palestra. Até para vocês participarem de uma atividade diferente, né? A gente vem fazendo, a gente vai fazer 14, 15 aulas, uma palestra com certeza é uma atividade que vai, de repente, abrir aí um leque de possibilidades diferentes, outras coisas para vocês verem, né? Para vocês entenderem. Acho que é importantíssimo participar. E também as agendas 13 e 14, elas são mais tranquilas porque elas não envolvem o cálculo, que geralmente é o que vocês têm de dúvida, e elas falam sobre comunicação. Se eu não me engano, é comunicação 1 e comunicação 2, né? Acho que é isso. Acho que é assim. E quando a gente for dar aula da agenda 14, a gente comenta também, né? Sobre a, Pode ser. A 12. a agenda. A 12, a 13 e a 14 é de comunicação. Daria para fazer isso tudo no 14. Sim, isso mesmo. Então não vai atrapalhar tanto a É questão um do. assunto que continua de uma para outra. Isso. Até ajuda, né, Jota? Favorece que a gente junta as duas agendas. É isso aí. Os cálculos, no caso, já acabou, Suzy. né? Não vai aparecer mais não, né?
Não, 12, 13, 14 comunicação, 15 é encerramento. Não tem cálculo mais não. Então, graças a Deus. Mas se quiser, a É. gente inventa uns cálculos novos. Eu acho que Não os faz isso cálculos não. deveriam Não ser. faz isso não, que eu sou casada também, professor. Sou igual você, viu? Só que quem manda aqui é meu marido, hein? Eu não. Ixi. Aí depois acontece igual a Joyce, destampa a panela do liquidificador e pronto. Não, não destampo E eu não, mando no meio. faz parte. Tá certo. Ai, ai. Aí complica se virar frigideira, hein? Aí lascou. Ô, pessoal, eu vou encerrar a gravação, então, para a gravação não ficar muito longa e depois o pessoal poder assistir aí. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai estar sempre à disposição, tá? E quem estiver assistindo a gravação também, se precisar falar com a gente está no Correio Tech praticamente todo dia. É só mandar mensagem, tá bom? Eu vou encerrar a gravação, se a gente quiser continuar batendo papo aí, não tem problema não, a gente vai conversando aí.